Olá, estamos aqui em mais um ABLcast. Eu sou João Badari, estou com meus dois sócios, Thiago Luquim e Murilo White. E hoje nós reunimos aqui três feras que a gente admira demais e acho que vai agregar muito na advocacia de vocês. Ian, vou pedir para você se apresentar. Obrigado, João, Murilo, Thiago, pelo convite. Sou advogado previdenciarista desde 2016, né? E atuo exclusivamente nessa área, até mesmo por gostar dos temas relacionados ao direito previdenciário, né? E é isso. Acho que é... Muito bom. Bateu um papo, então. Alês, eu tenho contato com elas. Primeiro. Vamos lá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, pessoal. Agradeço o convite de todos. Estou muito feliz de estar aqui, de rever os meus amigos, né, João e Alê principalmente. É uma alegria imensa. Eu advogo também, né? Sou uma previdenciarista nata, porque eu comecei primeiro trabalhando dentro do INSS e saí para advogar contra o INSS, obviamente, Sim. né? Então, tenho um carinho muito grande pelo direito previdenciário, gosto muito dessa área e eu acho que todos aqui a gente pode agregar, pode ajudar de alguma forma, principalmente nesse período que a gente passou, que foi um pouco difícil, que nos assustou um pouco, né? Então, a conversa vai ser bacana, vai ser legal. Bom, Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu estou feliz demais de estar aqui. A BL está no meu coração. Aqui eu gostaria de falar oi para o Ian, que eu não conhecia pessoalmente, apenas pela internet. só conhecendo os artigos. Meu nome é Alessandra Strazi. Eu sou advogada também, especialista em direito previdenciário. E eu comecei a advogar com o previdenciário no final de 2012, início de 2013. Antes eu estagiava no Juizado Especial Federal. Mas hoje o meu forte não é a advocacia em si, não pratico mais advocacia. Eu sou produtora de conteúdos digitais, jurídicos, professora de cálculos previdenciários, tenho um e-book publicado, tem outro para sair em breve. Então o meu forte mesmo é a comunicação online com as pessoas, ensinar o direito previdenciário. Comecei ensinando para o público leigo e hoje em dia eu me comunico mais com os advogados mesmo. E é a minha grande paixão. As Alês, pelo meu contato diário com elas, eu vou chamar de Alê e elas já sabem até com qual que eu tô falando. Para elas já se tornou isso comum. Vamos lá. Alê, você tem um site. Você começou com o Adblogando. Conta um pouquinho. Sim, eu comecei o Adblogando, eu tô tentando lembrar que acho que foi... O Adblogando era um blog, uma página que você colocava informações... Eu comecei um site, agora eu tô tentando lembrar a data certinho, porque não tá dando na minha cabeça, acho que foi em 2012, que eu comecei no final de 2012, acho que foi isso. Porque quando eu comecei a advocacia, eu não sabia o que eu iria fazer para conseguir clientes. Eu realmente não tinha ninguém na minha família que era um grande advogado, alguém para me inspirar, e meio que comecei sozinha mesmo. E aí, estudando, eu descobri que a OAB permitia que os advogados tivessem blogs, que escrevessem textos informativos. E foi quando eu comecei. Comecei publicando... eu fiz o blog, mas eu também publiquei no Jus Brasil. E aí eu comecei muito rapidamente a ver o resultado daquilo. As pessoas se comunicando comigo, respondendo, interagindo nos artigos. E para mim deu muito certo logo de começo. Foi onde eu me encontrei. Eu já me apaixonei por escrever sobre direito, especificamente direito previdenciário, lá mesmo em 2012, 2013, que foi quando eu comecei. E o Adblogando depois virou... Ele ainda existe, o Adblogando, eu quase não publico mais nele, faz muito tempo que eu não publico, ele era mais voltado para o público leigo. Aí depois de alguns anos, eu percebi que, mesmo a linguagem sendo muito simples e eu voltada mais mesmo para o público leigo, muitos advogados me acompanhavam e tiravam dúvidas comigo e gostavam muito do que eu escrevia. E eu percebi que tinha aí um nicho de comunicação, assim, para eu explorar mesmo, como um negócio. Que foi quando eu comecei a fazer o meu curso de cálculos previdenciários, que eu percebi que os advogados tinham muita dificuldade, era uma coisa que eu tinha mais facilidade. E aí eu troquei, eu comecei a escrever mais pensando nos advogados. E aí foi quando surgiu o Desmistificando o Direito. Muito bem. Em 2016 a gente iniciou o projeto. 2016. Alê, a gente estava começando aqui a falar de coisas que são muito simples e o advogado consegue atingir muitas pessoas, tem um público muito legal, que são os vídeos. A gente faz um vídeo simples, sem qualquer tipo de edição
É o celular celular e solta no Facebook, aquilo lá já dá uma repercussão legal. Conta aí um pouquinho da sua experiência com os vídeos. Eu acho interessante porque eu brinco, é tudo muito caseiro. Para você falar com o público, você não precisa de muita coisa. Só levar a mensagem, o que realmente você quer falar. Então, às vezes, pelo meu atendimento, eu costumo atender às terças e às quintas. Ai, nossa, eu tive 5 consultas essa semana perguntando sobre regra de transição. Vou fazer um vídeo sobre regra de transição. Então, celular, e vamos lá. E costumo falar numa linguagem bem simples, tá? Porque eu tenho aquele público-alvo. Então, quem que eu quero atingir? Quando eu estou falando de regra de transição, de uma aposentadoria programada, uma aposentadoria por idade, eu estou pensando naquela senhorinha, naquele senhorzinho que não tem muito tato, muito talento com as redes sociais, tem assim o Facebook bem básico, né? Então, eu procuro focar num vídeo simples, tá? Não procuro assim, não edito. Mesmo às vezes sempre tem um erro ou outro, logicamente, mas para ficar uma coisa bem natural e para atingir o público de verdade. Isso me traz muitas consultas, eu tenho muitos retornos. Inclusive, esses dias eu tive atendido uma pessoa de Brasília, vi pelo Facebook, era o que eu precisava ouvir. E já tinha passado por uma consulta, mas a pessoa não conseguiu atingir, falar do jeito que eu falei, de uma linguagem muito simples mesmo, tá? E olha só, a gente falou agora há pouco, e você nem patrocina nada, correto? Nada. Você joga o vídeo lá e atinge Brasília, um estado, outros estados. É a única coisa que eu brinco lá, olha, se você gostou, ou se você acha que alguém pode gostar, ou pode estar precisando ouvir isso, curta, compartilha, tá? E com isso gera muitos compartilhamentos. E a gente tem uma coisa muito em comum em você nisso que a gente estava falando. O Ian já falou que ele edita um pouco mais. Eu não assisto meus vídeos. Eu faço um vídeo, solto. Daí eu vi até que eu fiz um vídeo falando sobre a vida toda semana passada e eu errei numa palavra. Você vai fazendo, eu faço o vídeo de uma vez, eu não faço outro, eu faço um. A Gil é prova disso. Faço um e vai. Daí eu vou trocando, eu vou arrumando o avião enquanto ele está voando, trocando o pneu do carro enquanto ele está andando. Eu vi que eu errei numa palavra. Eu não apaguei o vídeo, não. Tá lá, o vídeo tá lá. Só coloquei retificando. Em tal parte eu falo tal coisa e não é aquela palavra, é outra. Então, a gente... o feito é o melhor que o perfeito não feito. As pessoas ficam esperando tanto tá com uma equipe, não, com seu celular você já atinge outras localidades. Eu vejo que aqui tem 3 perfis diferentes. E que atingem o público que esperam. A Lê, se um advogado... eu falo isso direto, eu vou procurar... João, só para te interromper um pouquinho, acho melhor você falar Strazi e Antunes, você não vai confundir quem tiver escutando. Por isso que eu falei no começo, perdão. A Strazi, ela tem um negócio... Eu convivo com elas todos os dias que eu falo a Lê. Para as duas, elas já sabem com quem eu estou falando. A Strazi, ela tem o seguinte... Se eu estou procurando algo para eu estudar, eu jogo no Google, tem alguma coisa ali da Lê. Da Strazi. Ou é o Desmistificando, ou é o Adblogando, mas tem ou é o Jus Brasil dela, que é muito forte. Você é uma das mais lidas no Jus Brasil, não é? Então, o Jus Brasil ranqueia bem, escreve para advogado. O texto é mais voltado para advogado. As produções da Lê são igual que eu faço na BL. Da Antunes, vou levar um tempo para pegar isso. São voltadas para o público, para o cliente, para trazer cliente para o escritório. E o Ian, ele já tem um lado que você encontra... Ele concilia os dois ali. Ele escreve tanto para ter os clientes dele, como também para os advogados que estão procurando para uma pesquisa. Ian, conta um pouquinho aí para mim da produção de conteúdo que você tem, que eu acho muito bacana, sempre acompanhei, e principalmente no Jus Brasil, que acho que é o canal que você mais escreve. Eu comecei em 2015 a escrever artigos aleatórios, né? Direito civil, direito penal, vários temas, porque estava terminando a faculdade. E aí, quando eu comecei a minha especialização, que foi logo em 2016, eu comecei a publicar só artigo no Jus Brasil sobre direito previdenciário, né? E acho que foi mais ou menos a trajetória da Strazi, que essa questão, como eu não tinha ninguém familiar na área relacionada ao direito, eu tive que ir atrás para conseguir clientes, né? Então, acho que a partir do final do ano de 2016 eu comecei a focar no direito previdenciário
publicações de temas relacionados à aposentadoria, pensão, né? Atualidades do direito. E a última publicação que eu fiz, que é relacionada aos empréstimos, bancos que ligam para os clientes, para aposentados, né? Teve acho que 50 comentários, aí tem a redução, né? Que é o topo de funil, né? Que o pessoal fala. Aí acho que 10% disso entraram em contato, né? Para saber o que poderia ser feito, né? Você legal. Quantas visualizações teve esse artigo? Eu publiquei em um dia, aí não foi pro newsletter, que é o meio do Jus Brasil encaminhar os artigos pro e-mail das pessoas que estão cadastradas, né? Aí não foi nesse dia, aí foi no dia seguinte. Então, acho que totalizou 10 mil visualizações. Como? Cara, eu não sabia disso. Eu escrevo no Jus Brasil e ele nunca mandou artigo meu como newsletter. Como que é quando realmente aquilo ali tem relevância para ele? Vocês sabem? Eu acho que eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, que eu conheço um pouquinho do funcionamento interno do Jus. Eles têm uma espécie de curadoria interna. Eles levam várias coisas em consideração. Número de likes, número de gostar, número de comentários, pessoas que visualizam. Eu não sei exatamente tudo. Mas me parece também que eles têm meio que uma lista eles seguem os principais autores. Então, para pessoas como eu, que já publica há muito tempo, eu acho que é mais fácil de ter essa visualização do que, mesmo que sejam da mesma qualidade os artigos. Por eu estar mais antiga na plataforma, o Ian também, a chance de a gente ir para a newsletter é maior por esse histórico. E também pelo número de seguidores, né? Porque mais seguidor, mais gente vê, tem mais interação mesmo com o texto. Sim, pô, legal, hein? Isso daí, pô, imagino como isso aumenta, dá um boom no artigo. E eu vi esse artigo, mas eu vi ele de uma outra forma. Eu entrei no seu Instagram e no seu Instagram tem um site, um link que você clica ali e der o primeiro artigo. Eu cheguei a ver esse artigo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do funil, né? Então você fez um artigo, você teve lá 5, 10 mil visualizações? Foi 50 comentários e 10 mil. 10 mil visualizações no Brasil. 50 comentários, aí curtidas agora eu não lembro, mas também acho que foi por volta disso, menos. E aí você atingiu 5 pessoas que entraram efetivamente em contato contigo. Isso é uma estratégia de funil muito bacana, porque você vê como é amplo, né? Porque começa bem aberto com visualizações, depois vem o número de likes, número de comentários, depois efetivamente pessoas que entraram em contato. Essa é uma observação que as pessoas elas têm que entender, quem produz vídeo, quem produz artigos, que não é simplesmente soltar e vai ter uma chuva de gente entrando em contato sem do nada. É uma coisa que vai... E uma coisa legal aí, para quem está começando, quem não quer investir, quanto você gastou de propaganda, de publicidade nesse artigo? Nada. É o tempo de você sentar e... Sabe, eu acho que a internet trouxe uma acessibilidade, não sei se esse é o termo muito grande, que é o quê? Aquele advogado, você falou, não tinha familiar, o cara que tinha o bisavô advogado, o avô advogado, o pai advogado e deixou para ele escritório, quando ele escreve sobre algo ou faz um vídeo, a força dele é igual a minha, que acabei de começar, que eu não tinha... É o mesmo, vai aí de cada um saber escrever, saber ranquear, a Lê vai poder falar pra gente um pouquinho de SEO também. Mas antes eu queria só fazer 2 comentários com respeito a esse artigo do Ian. O artigo não, você comentou que a princípio você publicava de todos os assuntos. Eu também, quando comecei lá atrás, eu tinha me fazer uma pergunta, eu escrevia daquele assunto. E como a gente está falando aqui para os colegas, para os advogados, talvez estejam iniciando, não façam isso. Se você não trabalha com uma certa matéria, não faça artigos sobre, a não ser que seja um gosto muito grande, porque eventualmente, se você ranquear, você vai começar a ter um monte de resposta daquilo que você não trabalha, pode ser que... Eu não acho uma boa estratégia. Foca o seu tempo para produzir coisas nas quais você trabalha, né? E não em tudo, porque você fica perdido, os clientes ficam perdidos. E outra coisa sobre esse teu artigo, que você teve 10 mil visualizações. Ele teve 10 mil naquele momento. Provavelmente ele está ranqueado. Provavelmente as pessoas vão continuar achando e você vai continuar tendo retorno disso por muitos meses, talvez anos, de um bom artigo que fez bastante sucesso. Então, não foram 5 pessoas ainda, você vai ver fruto disso. A questão até mesmo do ranqueamento, até mesmo essa questão que eu publicava vários tipos de textos,
atualmente, a pessoa fala, direito do consumidor. A pessoa entra em contato e fala, tô com problema tal. Aí fala, eu não atuo mais, aí eu repasso para algum conhecido, mas tem essa questão do ranqueamento mesmo. Essa fala de vocês dois responderam a um questionamento que eu ia fazer aqui para vocês. O que vocês já fizeram que deu errado? Se é que isso pode ser chamado de deu errado, porque você quis que esse artigo que você não dominava o tema tivesse visualização e que você talvez trafegasse por ali naquela área, né? Mas como a Lê disse, não façam isso se você não domina, porque isso vai te gerar procura, né? E assim, o bom é que você gera uma visualização para você, mas assim, é uma coisa muito difusa, você não vai trabalhar com aquilo. E é muito ruim também, se você está pagando por uma hospedagem, você tem um fluxo muito grande para uma coisa que ele vai te custar dinheiro, que as pessoas não têm essa noção, né? Tá na internet não é de graça, via de regra, você paga hospedagem, paga as ferramentas, e se aquilo não está te gerando um retorno, você está gastando à toa. Então, tem o lado bom, a própria experiência, a gente começou daquele jeito, foi aprendizado, foi bom. Mas tem o outro lado também, se puder não fazer isso, se você puder já focar logo de início no que você faz, já é pula umas etapas. Primeiro caminho. Bom, respondida a minha primeira pergunta. Que erro, me fala aí, eu vou falar o erro que eu cometi, que eu acho o principal, puxando esse gancho. A gente está falando hoje mais de marketing, o meu era disso, era de falar de outras coisas que não era o direito previdenciário. Você falou, eu escrevi de FGTS, eu escrevi algo até correlacionado aos nossos clientes. Tinha uma reforma trabalhista, por exemplo, eu queria escrever, agora não mais, sabe? Então, me fala um erro aí. Ale, sabe algum erro que você já cometeu? Antunes. Eu vou falar um erro financeiro. Vamos lá, claro. Assim. Como eu falo, eu foco geralmente no que eu quero, no que as pessoas estão procurando e tudo mais. Aí resolvi falar do facultativo do baixa renda. Logicamente, o que virou? Um monte de gente pedindo consulta de graça, porque não tinha dinheiro para pagar. Então, o colega advogado que está pensando no retorno financeiro, ele tem que pensar até no que ele vai falar. Porque você tem que saber, e não estou discriminando no sentido que nem LOAS, faço LOAS também, faço o benefício, cobro o benefício para isso, não é esse retorno, mas você precisa ver o que você realmente quer. Você vira um portal de dúvidas, você vira... E seu tempo custa. Você fica... A gente tinha esse problema. E a gente assim, pensava, tô escrevendo sobre um texto que eu não vou pegar esse tipo de cliente. Por que eu tô... Um dos artigos era o consignado. Eu não faço. Por que eu tô escrevendo sobre? E você não tem coragem de não auxiliar. Porque é função social, nossa, auxiliar. E como que você não vai auxiliar? E às vezes você tem receio de perder uma determinada oportunidade. Eu já dei entrevista acho que na Band, lá na Band Vale, de um tema fora da área previdenciária. Isso não tem muito tempo. Mas eles me pediram uma ajuda. Fui lá, estudei o tema e fui lá dar entrevista. Mas sabe assim, quando você se arrepende? Hoje você não iria. Eu não sou a pessoa adequada para dar aquela entrevista. Hoje não iria. Hoje eu falaria não. Então, isso nós temos que aprender também na nossa profissão. É falar não. A falar eu não quero isso, eu não vou aceitar isso, não é isso que eu quero. Eu ouvi e tô levando isso como um mantra. Quando você fala não para algo que não é tão importante para você, você está falando um sim para você. Se eu falo um não, por exemplo, para essa oportunidade, eu tô falando sim para mim. E já aconteceu isso comigo e eu não quis fazer a matéria. Até foi uma época que a gente tava fazendo o branding do escritório e ele falou, cara, para de atirar para todo lado. Me doeu, acho que era uma matéria da Record News. Falei, desculpa, mas não vou fazer. Porque não era minha área. No começo, que nem a Lê falou, e Ian falou, no começo a gente acaba fazendo tudo. Só que daí você vai afunilando, é isso mesmo. Você tem tanto receio de não ter cliente, de não ter... E até para descobrir, vai que você fez um texto sobre isso, você descobriu um filão que tá te trazendo, sabe? Talvez, mas a gente tá falando aqui na regra, que é aquela que você só ficou respondendo para a pessoa. Sim. Mas podia ser realmente pegar aquele filão mesmo, fazer, virar dinheiro aquilo tudo, mas não é o caso. Fiquei sobrecarregada, sem tempo.
e um monte de gente. Essa Deixou de lado as coisas que você já estava fazendo, que você que estava estava fazendo, que são e- importantes, exatamente. Essa pra entrevista fazer que eu dei isso. foi antes do branding, isso mesmo, você bem me lembrou, porque quando o branding fez a gente focar, mas é um focar mesmo, né? A gente tirar da nossa reta qualquer coisa que não é da área previdenciária. E aí ali me abriu a visão de que é possível você falar ou não, você vai continuar com aquele espaço. Sim. A pessoa confia em você. À medida que você fala um não para ela com convicção de que você não é a pessoa adequada para fazer aquilo por ela, ela vai te respeitar e você vai ter outras oportunidades com ela. Mas eu passei por isso agora. Tava falando, a Folha de São Paulo mandou, o pessoal da Agora foi pra Folha, que o Agora fechou no dia 29. E 20, a gente tá no dia? Hoje, 29. Agora fecha hoje, então. E a Flávia foi pra Folha, daí tinha uma matéria sobre PAT. Cara, eu falei, não sei nem o que é PAT. Falei, me desculpa, é muito legal ser na Folha, mas essa eu vou ter que passar, porque não é minha área. Ale, o que você errou? Estrase, me perdoe. Tira o João daqui. Olha, muitos erros a gente comete, né? Mas o que eu penso, assim, que eu acho que fez mais diferença, que hoje eu faria diferente se voltasse, é que eu comecei a advogar simplesmente sozinha, achando que o direito bastaria. E se fosse hoje, ou eu procuraria um grande escritório para aprender junto, por exemplo, uma BL, sabe? Ou então eu faria um curso, alguma coisa de gestão, alguma coisa assim, porque eu não tinha a menor noção e realmente isso me prejudicou bastante, sabe? Eu gosto muito do direito, eu gosto de estudar, escrever e falar com os clientes, mas eu não tinha a menor noção de um financeiro, de recolher uma custa, não saber recolher, sabe? Quando eu comecei, a gente sai da faculdade totalmente despreparado, né? Então eu acho que uma dessas duas rotas, ou um bom curso focado para advocacia mesmo, para prática de um escritório mesmo, não prática, sei lá, do fórum, não é isso. O dia a dia do escritório, ou tentaria me colocar num grande escritório. Ian, Só um minuto que eu por favor. falei. Eu já penso diferente, porque eu comecei sozinha, também não tenho família de advogados, né? Na coragem, com muito estudo, procurei um curso previdenciário, foi lá no ano de 2006, já faz algum tempinho. Fiquei no INSS de 2000 a 2007. Em 2006 eu comecei a estudar para pensar do lado de lá do balcão, sozinha. E quando eu tentei colocar alguém, não deu certo. Eu não me adaptei, porque talvez o pensamento muito rápido, as ideias não concatenavam e tive dificuldade com a sociedade. Então hoje eu advogo sozinha. É complicado, como a Lê falou, isso a gente sofre muito, porque você sai da faculdade, você não teve aula de gestão, você não sabe gerir um escritório. No começo você quer pegar todo mundo, de repente você tem 400 processos, o que você faz com eles sozinho? Então isso causa uma angústia muito grande para quem é sozinha nesse sentido. Egoísmo de não dividir? Não, mas é porque é difícil. Vocês tiveram a sorte de encontrar mesmo, de ter esse compasso, mas eu não encontrei ninguém. E sozinha eu acho melhor do que até você encontrar alguém assim para dar certo, para gerir. São cabeças diferentes, são ideias diferentes, são vidas diferentes, então é complicado. Mas a Lê, eu acho que não é nem só do sócio, é de aprender. Ela poderia até ter feito sozinha, mas você queria aprender a tocar. Eu não a pensei gente, nem na questão de sociedade. a gente eu pensei a gente sai da faculdade cru, né? Eu pensei em uma relação meio de emprego mesmo, não só de sociedade. Como A é gente que eu sai, vou entrar num grande escritório eu vou como te dar um sócia exemplo. saindo? Eu garanto que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, sei lá, vou dar um exemplo. O escritório deu 5 mil no mês, deu 2 de gasto, pega os 3 e coloca no bolso. Ele não tem, tipo, um caixa do escritório. Não tem. Ele enxerga o escritório como um emprego. E não como uma empresa que tem as necessidades próprias delas. Ian, qual você acha aí que foi seu principal... Se você voltasse atrás, teria feito diferente. Um pouquinho do que elas já falaram. Eu acho que a pessoa que termina a faculdade de Direito, ela sai cru, não sabe nada de gestão, de marketing. Se ela quer abrir um escritório, né, o interessante é já ter um pouquinho de noção sobre o que é marketing, o que é gestão financeiro, né? Porque a pessoa recebe, né, tem o faturamento, né? E não
faz esse caixa, né? A gente viu na pandemia agora que muito escritório teve uma diminuição, dependendo do posicionamento que ela está atualmente, né? De questão de marketing, e isso, caso tivesse um caixa, poderia salvar, né, a questão dos custos mensais, né? Mas eu acho que tem essa questão de ter uma noção básica sobre o que é ter um escritório antes mesmo de começar. Eu sempre tive essa visão de buscar guardar um dinheiro, assim, sabendo que em um momento eu ia precisar. E eu acho que às vezes questão de posicionamento, procrastinar, tem que fazer um vídeo sobre algum tema, ter um canal no YouTube. Como que vocês fazem você falou agora de vídeo, você tem um dia certo? Aqui, por exemplo, a gente tem, é que hoje foi uma exceção, por quê? Porque a Lê mora a Strazi mora no Canadá, Antunes mora em Boituva, o Ian já é mais próximo, mora aqui em São Paulo, mas a gente adequou a agenda a fazer hoje, que é um dia mais, o normal pra gente é quinta e sexta. Quinta e sexta é gravação de vídeo, senta aqui e grava vídeo. Pra mim, segunda e terça é produção de conteúdo, eu escrevo, eu tenho meus dias certinhos da agenda que eu faço minha produção. Vocês têm isso ou aparece um tema, vocês falam sobre ele? Por exemplo, tanto vídeo como artigo, eu não tenho um dia específico para produzir e depois postar. Postar, normalmente eu coloco, tento evitar publicar na sexta ou na quinta-feira, por exemplo. Mas se eu tiver, já a questão de produzir, se eu tiver inspirado, vai ser o dia que eu vou produzir. Eu sei que um dia da semana eu vou estar inspirado para produzir um texto. E já a questão do vídeo, eu tenho um canal no YouTube, mas não estou fazendo vídeos. Por que você falou que quinta e sexta-feira você não publica? Se eu publico, por exemplo, no Jus Brasil, às vezes o que eu sinto é a questão do... O número de visualização é menor. Newsletter. Eles têm um dia certo que eles mandam essa news? Todos os dias. Todos os dias. Aí tem, no Jus Brasil tem o diário e tem o semanal. Só que eu sinto que pode não ser encaminhado por e-mail. Então eu tento evitar. Porque a gente... Tipo um time que você vai mandar. A gente publica, os artigos aqui são toda terça e sexta que a gente solta, sabe? Não foi algo tão pensado no Jus Brasil. A gente já pensa mais no site. Tem horário? Vocês têm horário de postar? Tem horário que vocês gostam? No Jus Brasil, eu gosto de postar em torno de 9 horas da manhã, por aí. Todos os dias? Não. Até pouco tempo atrás eu estava publicando uma vez por semana, agora eu vou aumentar a produção para 2 vezes por semana. Mas você publica em qualquer dia, então? Normalmente às quartas-feiras, via de regra. Lógico que às vezes, mas via de regra eu publico às quartas. O que? O que eu percebo, às sextas-feiras, está todo mundo já meio cansado, não vê a hora de sair do escritório, ninguém tá afim de ler um artigo, ninguém tá afim de... Eu pensei nisso, eu achei que era por isso. Por isso que eu costumo, no início da semana, que daí você se cobra, né? Nossa, preciso fazer um vídeo, preciso postar, e as pessoas estão buscando informação também. Elas passam o final de semana, preciso procurar um advogado, preciso ver minha aposentadoria, preciso ver... Aí na segunda já tem conteúdo. Sim, Só que para vocês é mais simples, né? Porque para nós mulheres é diferente, né? Precisa fazer o cabelo, precisa dar arrumada. Então, para vocês é chegar... Você viu como é? Escovei o dente, Todo tô trabalho. pronto. Vou... Não percam a oportunidade, isso é muito importante, porque às vezes a gente deixa de falar e o colega fala. O que eu queria falar em relação ao timing de publicação, uma coisa que eu noto bastante, eu entro no Google Analytics para ver as visualizações no blog, e durante a semana tá assim, fim de semana cai. Durante a semana tá assim, fim de semana cai, porque o assunto é de direito, porque eu sei que outras pessoas têm sites de outros assuntos, durante o fim de semana sobe. Então, é religioso, durante o fim de semana cai a visualização no blog, porque as pessoas estão procurando menos sobre o assunto. Logo, eu prefiro postar durante os dias de semana mesmo. No meu blog também. Semana é assim, final de semana ainda tem as visualizações, mas não é igual. E olha que interessante para vocês, no Facebook, os vídeos caseiros que eu costumo falar, né? Às vezes eu fico assim, falei, não acredito. Chega final de semana, como eu falei para vocês, daí todo mundo quer aposentar, fico recebendo lá sexta-noite.
Nossa, meia-noite, o cara quer se aposentar. 2 horas da manhã no sábado, o cara procurando se aposentar. Mas, Ale, eu tava conversando com Antunes, eu tava conversando com a Lari, minha sócia, ela falou, João, os clientes mandam mensagem de sábado, domingo, à noite, eu tô pensando em fazer um WhatsApp pro escritório, até ela chegou a falar sobre isso com você também. Eu falei, sabe o que você tem que fazer, Lari? Não querer responder todo mundo na hora. Você coloca uma mensagem padrão de que aquele horário não está atendendo e você já coloca no seu Google Agenda, já coloca, não esquecer de ligar para o senhor José que mandou mensagem no sábado. Pronto, você não precisa ficar respondendo ele no horário dele, no tempo dele, você faz seu horário comercial. Sim. Mas para quem faz atendimento, eu faço muito atendimento. E muito atendimento mesmo. É automático. Assim, é automático. Se você for colocar na agenda, Sim. ferrou a sua semana. Eu faço a mesma coisa. Se eu tô ali desocupada, tô brincando ali no Instagram, tô vendo nada, e alguém perguntou e eu posso responder, e ele pode ser. Eu respondo, eu não vou ficar com essa pendência. A Ale falou hoje, nossa, essa é a primeira vez que. Pô, toma. A Strazi falou hoje, a gente estava almoçando juntos, né? É a primeira vez que você tá tirando umas férias, né? Deixou tudo feito, agora você tá podendo relaxar, né? Faz muito tempo. Eu, como faço a boa parte dos atendimentos aqui do escritório, não tem como. A gente sai, a gente viaja, mas continua recebendo, assim, muito WhatsApp. E de clientes, tanto que já são clientes, como clientes novos. Recebi uma indicação, blá, blá, blá. Não tem como você pegar seu WhatsApp e abrir uma agenda. Não tem como. Porque o seu WhatsApp particular? Isso, eu ia falar exatamente isso. A gente usa o particular. Eu só uso o meu particular, desde sempre. Desde sempre. Eu devo ter assim, centenas de clientes no meu celular. Centenas. Não, no nosso site dá nosso telefone celular. A gente Particular. Olha, eu não consigo, eu não sei se é a minha ansiedade que não me permite, mas eu não consigo lidar com isso. De verdade, assim, pra mim, eu acho que eu entraria no burnout, né, que fala muito rapidamente. Então, são estilos diferentes de trabalho, né? Eu já aconselharia, pela minha experiência, tipo, não dar o particular, mas se você pra não- vocês funciona muito bem, né? Claramente tá funcionando. Porque é a minha função dentro daqui da ABL, praticamente é o atendimento. Então, não seria possível eu desligar meu WhatsApp, deixar essa mensagem automática para mim, na minha visão. É que lá- E eu acho que a Lari, Lá que eu o conheço a Lari também. Lá é um público diferente. Lá é uma cidade de 12 mil habitantes, em que os advogados que fazem previdência na cidade são eles. Então, eles não vão procurar outro até segunda-feira, porque não tem outro. Já o nosso aqui, como a gente atende o Brasil inteiro e são pessoas que nos encontram por internet, ele procura outro. Então, a gente para não... É um público diferente. Por isso, tudo que a gente ouve tem que se adequar ao seu escritório. Sim. Porque se levar como regra... O que a Lê falou também, João, tem uma coisa muito interessante, porque eu tinha o do escritório, o WhatsApp do escritório e o meu pessoal. Na pandemia, por vídeo. Então, e eu coloco na minha agenda tudo cliente, para a hora que está ligando, se eu não for atender, depois eu entro lá no meu programa para ver o que do que se trata, porque, logicamente, estou numa fase que eu não lembro mais quem é quem. E isso dá uma agonia muito grande. A pessoa está falando com você e você pensando, o que será, quem será, sobre o que é, porque eles estão falando, e o meu caso, eles não explicam, olha, eu sou fulano, como se você só tivesse aquele cliente, né? E o meu caso, você viu que saiu uma publicação, você viu que movimentou, você viu que... E é muito chato você falar com ele sem saber dele. Eu tava contando uma história hoje pra Lê, que... Eu tava falando pra Strazi que um bom vendedor, ele lembra o rosto, o nome, e a gente vai perdendo isso pela quantidade de cliente que vai tendo. Por isso que eu acho, normalmente eu não faço na hora. Mandou pra mim, eu primeiro procuro, a gente tem aqui no escritório, é ótimo.
Eu uso só o Trello. Já eles usam o Trello e o Pipe. Mas o Trello, o seu José me chamou. José, eu estou um pouquinho ocupado, posso ligar em 15 minutos? Eu procuro lá. Se eu não encontrar, como a gente tinha um antigo CP Pro e tem cliente que ainda não foi para lá, se eu não encontro, já peço para procurarem. Eu vejo o caso dele. Daí eu falo com ele para ser algo mais... para ser algo mais pessoal. Sim, sabe? pra- Para eu não porque senão, mostrar que você para tá ver que eu estou me importando trabalhando com o caso cuidando, dele, sim. Às vezes eu não lembro, mas eu vou lá dar uma procurada em como está o processo dele. O WhatsApp pessoal nosso agora ficou desse jeito, né? Olha, teve movimentação, o que, que aconteceu aí? Saiu a publicação. Foi publicado, doutor. E o Conclusos? Conclusos já acho que concluiu que, pô, não. Pior do que isso. Tem um pior. Decorrido o prazo. Nossa. Decorrido o prazo para o Perdeu o prazo do autor. Sei lá, decorrido o prazo do autor. Ponto. Perderam o prazo. Nossa senhora. Isso Mas vai ser tem- muito, muito, muito. Eu não recebo. Eu tenho uma cliente de jornal, por isso que ela subestabeleceu o nosso processo. Tanto que eu abri uma representação contra o advogado na OAB. Porque ela foi lá, decorreu o prazo, ele falou: olha, eles não fizeram nada. Eu tô com uma representação desse advogado na OAB. Mas sabe o que eu fiz? Eu gravei um vídeo pro nosso canal explicando isso para os clientes. Isso. Explicando os termos e aí, quando o cliente manda uma pergunta como essa, a gente encaminha o vídeo para poder... Explicar o que é esse decorrer o prazo, né? Que Eu fiz isso na explicando aqui no vídeo, a gente não perdeu nenhum prazo, né? Eu falo isso, eu falo isso. Mas na pandemia eu fiz isso, sabe? Eu achei interessante até porque falando sobre regra de transição, sobre a reforma mesmo, a pessoa mandava para mim sobre o que ela queria saber. Eu falava, olha, eu vou mandar um vídeo, depois do vídeo, daí você vai fazer todas essas perguntas e eu vou te responder as suas dúvidas. E ficou prático o atendimento. Fica perfeito. Inclusive, a gente tem isso. A gente fez Você ia falar do... guia. Eu ia te perguntar disso Eu agora. ia falar do pré-atendimento. Na realidade, começa, o cliente chega aqui pra gente e se as meninas identificam qual que é o tema que ele quer, elas já mandam um vídeo, que é o vídeo mais completo que a gente tem sobre aquele assunto, antes do advogado atender. Aí o cliente ele já vem preparado com alguns questionamentos, que aí o advogado já tem E no pós-contrato tem um guia para o cliente de como ele deve fazer com a BL. Tem um manual de instrução para ele. Por exemplo, se você ligar aqui no escritório, o cliente, ele não vai falar direto com o advogado se ele quiser saber do processo dele. Ele não vai falar. Ele pode ligar aqui agora para querer saber do processo dele, que ele não vai falar com o advogado. Por quê? Porque primeiro eu preciso saber qual que é o advogado dele, a especialidade de quem está tratando aquilo ali. Daí a pessoa ele tem 48 horas para receber um telefonema do advogado responsável para passar. Então, ele tem uma espécie de um manualzinho para depois ele não ficar chateado com a gente. De, olha, liguei e não quiser. Não é assim. Tá lá, são 48 horas, ele vai te ligar, isso não passa. Eu queria perguntar uma coisa, primeiro para você. Vou começar sentido reloginho para ficar mais fácil. Qual hoje, se você tivesse um tiro para dar, qual seria o marketing que você investir no seu escritório? Um canal. Aposentadoria. Planejamento. Não. Um canal. Um canal. O canal. A plataforma. Eu vou, por mim, Facebook. Hoje, para mim, o Facebook. Pensando no amanhã, eu vou no YouTube. Traze. Tô com o Thiago. Eu sabia ser hoje. Bem, Facebook me traz muito retorno financeiro, eu continuo no Facebook. Talvez, no futuro próximo, penso até no YouTube, que nem eu vim pra cá, ver a estrutura de vocês. Falei, nossa, como eu sou arcaica, né? Eu tô me sentindo um dinossauro aqui. Eu Mas que tô tudo mexendo bem, com essa tudo bem. estrutura. Nada disso. É o celular, é onde tô, sempre no mesmo lugar e tudo mais. Mas seria muito interessante mesmo investir em algo assim, que o retorno é grande. Mas hoje, Facebook. Para mim, eu também acho funcionando é o que mais me muito bem traz. no Facebook, e como eu falo, sempre de forma muito simples, tá? Muito simples, você tem que atingir o cliente. Porque você escolheu, você fez sua escolha. Eu fiz essa escolha. A minha escolha é o cliente. Eu quero o cliente, eu não quero me tornar. Você sabe demais, você é o que eu falei, não tem erro. A Lê é muito. Cara, você pergunta qualquer coisa para Antunes, ela de cabeça ela lembra, ela tem uma solução, é fantástico. O conhecimento previdenciário dela é gigante.
Mas ela escolheu falar de uma forma mais simples com o que está para se aposentar. O jeito que a gente fala com um cliente de roça, por exemplo, é diferente do jeito que eu vou falar com um cliente metalúrgico, que é diferente do jeito que eu vou falar com um cliente que é autônomo. Eu acho que nós deveríamos repensar um pouco isso, gente, porque nem sempre o que o cliente está buscando é o melhor para ele. Então eu brinco agora que as consultas, elas são bate-papos previdenciários. Por quê? É muito importante você passar o direito previdenciário mesmo para o cliente. Por exemplo, a pessoa vê assim, olha, eu quero me aposentar por tempo de contribuição. Seu João, primeiro vamos conversar, o senhor sabe o que significa a sigla INSS? É Instituto Nacional do Seguro Social, é o seguro do corpinho. O senhor está com o corpinho aí protegido. Por que isso? Porque às vezes ele quer se aposentar, mas ele pode ter direito ao auxílio-doença, eu posso conseguir algum benefício que ele perdeu lá atrás. Então, que nem pensando nisso que vocês falaram, eu preciso ver para quem vai, porque não, eu primeiro preciso sentir o cliente, ver o histórico, ver o CNIS dele para ver se ele tem algum benefício indeferido, por quê, como, quantas aposentadorias por tempo de contribuição, porque de repente poderia ser uma especial, poderia ser por idade, de repente a aposentadoria do deficiente para ele, que problema que ele tem. Então é quase que um interrogatório. Mas depois que ele chega, até eu fazer ele chegar a mim, o meu vídeo eu faço um pouco, mas depois que ele chega, sim, você vê o que você vai conseguir resolver para ele. No vídeo, João, um pouquinho, já falar, olha, você sabe o que significa o INSS? Você sabe, para já chamar a atenção que de repente ele pode ter outra coisa e não aquilo que ele está pensando. Sim. Porque senão ele já chega a dizer só que aquilo não quer outra coisa. Eu tenho um cliente que ele perdeu a visão, ele quer uma aposentadoria por invalidez. E eu torço para que ele tenha alta para eu aposentar ele por tempo de contribuição antiga. Já tem direito à regra de transição, fator positivo. Então, é tudo. Mas é até mesmo o cliente que busca um planejamento de aposentadoria, que vai se aposentar daqui 5 anos, você bate o olho nele, você vê que ele já não tem a ponta do dedão, você já, peraí. Você veio aqui procurando uma aposentadoria, mas você pode sair por enquanto com auxílio acidente, por aí. Ian, e aí? Acho que um canal... Estou em dúvida entre publicação de artigo, mas acho que o YouTube, por ser uma questão mais fácil da pessoa assistir, não ter que ter uma atenção tão grande do que uma leitura em si, né, dependendo da forma que você publica o artigo, eu acho que seria mais o YouTube. Legal. Dr. Murilo White. Eu não domino muito... mas você atende, você vê o que mais vai chegando, a forma que mais chega. Não domino muito essa questão de marketing, mas fazendo aqui um pensamento de como que o meu atendimento poderia chegar para os clientes é o YouTube. Um exemplo prático para mim foram as lives que eu fiz comentando cada voto das decisões da revisão da vida toda. E eu não acreditava que atingia aquele público ao vivo. Quantas pessoas tinham nas lives? Chegou até 700 pessoas. Teve uma que deu mais. No mesmo momento tinha algumas, eu lembro isso. Ao vivo, bastante, né? Era muita gente assistindo ao vivo. Sim. Eu vi aquele número lá. No final o número fica grande. No final o número fica muito grande. Ele quadriplica ou quintuplica isso aí. Não. Quando termina. Mas tinham 700 ao vivo. Ao vivo. Pegou o celular e... E aí ali eu vi o poder da comunicação. E não era um canal tão desenvolvido, da BL, assim, não é esse canal gigante que tem 1 milhão de pessoas, nada. Mas a live atingiu muita gente. E como eu faço muito atendimento, eu consigo identificar quando que a minha fala ali está interessante ou quando ela não está interessante. Eu ia falando e aumentando. De repente eu saí um pouquinho, assim, uma parte interessante, caía substancialmente. Então eu vi ali que para mim o YouTube em live... É ótimo. Para mim em live... Olha, então, achei que foi... E depois essas 700 pessoas ao vivo, que nem a Lê falou no comecinho aqui hoje do cast. Isso continua, né? Depois vira... Sei lá quantas mil pessoas... Sabe uma coisa técnica que estão falando? O Facebook. Como no ano que vem vão ter as eleições, ele tende a ficar muito poluído. Por mais que tenha o algoritmo que ele vai selecionando para as pessoas que não querem ver aquele tipo de conteúdo,
ainda acaba escapando um pouco. Então, tem uma tendência dos vídeos de outros tipos de conteúdo terem menos engajamento no período das eleições, porque é um período em que o Facebook está muito turbulento, com postagens... A gente está falando, e nenhum aqui citou uma rede social que sempre eu falo que para nossa área, para o direito previdenciário, eu vejo de uma forma, eu via de uma forma, que ela é muito ego, é mais se vender pro colega e não pro cliente. Mas aí a Strazi levantou uma coisa legal, que é o Instagram. O Instagram, o cliente ele não vai te conhecer por ali, ele não vai te ver a primeira vez por ali, mas ele vai se manter com você por ali, que ele vai passar a ver sua vida, sua rotina, ele vai ver a sua cara. A impressão que eu tenho é que essa pessoa ela vai te conhecer através de uma busca que ela vai fazer no Google sobre um direito dela, então ela vai encontrar um seu artigo ou o seu vídeo no YouTube, alguma coisa assim, a princípio. E conhecendo você, porque você vai chamar ela para seguir no Instagram, provavelmente, e lá você vai manter o relacionamento com essa pessoa que você atraiu através dos artigos e dos vídeos. Então você vai manter o relacionamento e também criar autoridade, né? Você está procurando um profissional, você quer saber da vida pessoal dele, para saber se também ele é uma boa pessoa, se é aquilo que você pega. Eu entro, por exemplo, da Antunes. Tem toda a vida dela, ela com a netinha dela, você vê que existe, que aquela pessoa, sim, sabe, tem Eu peco muito nisso na questão de redes sociais. Inclusive, uma das minhas metas para o próximo ano é me dedicar um pouquinho, publicar um pouco mais, até mesmo sobre a minha vida pessoal um pouquinho, porque eu sou muito fechada, né? Mas eu acho importante, não com exageros, é evidente, né? Sim. Mas a pessoa quer conhecer, ela quer saber quem que é essa pessoa que vai cuidar do meu caso, né? Somos dois. Aqui nós somos 3 aqui na ABL, mas também tem o nosso sócio Daniel. E eu sou dos 3 aqui, lá embaixo de publicação em rede social. Não tenho perfil mesmo. Não é nem questão de ser fechado, não tenho perfil, não consigo, não lembro, sabe assim, de publicar, enfim, eu acho que poderia ser um pouco mais interessante, não só para mim, como para o escritório também, eu me aparecer um pouco mais também. Sim, as pessoas no Instagram, elas querem consumir você. Elas querem consumir o seu estilo de vida, onde você está, o que você está fazendo, o que você pensa, onde você quer ir, o que você está viajando, para onde você está viajando. E quando você consegue compartilhar isso com o teu trabalho, você dentro do seu escritório, você também produzindo, você criando uma peça ou mesmo criando um artigo, um vídeo, isso gera também a autoridade que eu falei um pouco antes. E quando a pessoa ela percebe essa tua autoridade, ela vai fechar o contrato contigo, porque ela vai ter você ali como uma referência absoluta naquele assunto. Cara, eu vou puxar um gancho aqui que você... Ian, por favor. Essa questão, acho que do Instagram, né? A pessoa, por exemplo, se posiciona no Jus Brasil, no YouTube, a pessoa vai entrar em contato e nunca te viu pessoalmente, às vezes, a pessoa é de outro estado, e o Instagram ou o Facebook, né, ele gera essa questão de confiança, autoridade, né? Acho que é um complemento, né? Você vai publicar o que você entende sobre o direito, né? Seus comentários sobre uma decisão, sobre um caso, e a pessoa pode entrar em contato, mas ela só vai ter uma confiança, né, quando ela descobrir como é que é seu escritório, como é que é a forma que você trabalha, tudo isso acho que é um conjunto, né? Eu concordo. Eu ia falar uma coisa, eu não sei se vocês concordam com o que eu vou falar. Estou levantando isso que eu falo nos escritórios. Lá em Joa, que é uma cidade pequena, eu falei com o pessoal, chamei a equipe lá e olha, você falou de política. Eu acho que o advogado não pode se meter em política. Por mais que ele queira, ele não compra a briga para um lado, porque o outro lado vai cortar você imediatamente. Eu tive esse exemplo em casa. Eu vi pessoas em casa que passaram a desgostar de outro porque o outro expôs uma forma política que era contrária. A gente saiu junto ontem, você viu como que é com política, sabe? É um negócio, tá muito time A e time B. Se você é do time A e eu sou B, eu não vou comprar no seu escritório, eu não vou passar a ser seu cliente. Não sei o que vocês acham sobre isso, ou se é o papel do advogado realmente expor a posição política dele. Eu não misturo mesmo.
Eu costumo, nos atendimentos, falar sobre política de forma leve. Por exemplo, olha, no governo do PT teve isso, teve essa alteração, o governo Michel Temer que mexeu nisso daqui, olha, foi a Dilma que fez essa alteração. Em 99, a hora que ele vem e fala... Porque às vezes o povo vem, agora tá melhor, né, doutor? Você está trazendo mais uma parte histórica. Já vou brincando, mas sempre de uma forma muito neutra, tá? Muito tranquila. E é mais uma evolução assim, histórica do previdenciário, não é você comprando um lado na briga. Isso, Mas mesmo sendo neutro, é uma linha tênue para aquilo ali virar uma avalanche de comentários que fica irreversível. O público que você queria atingir, qual era o seu objetivo naquele vídeo, vira um negócio totalmente distinto, né? Nas lives que eu fiz, eu tava comentando voto do ministro do STF. Pô, a galera só falando mal do STF o tempo todo, que tal ministro não sei o quê, que tal ministro porque não sei o que lá. Esse aqui, isso mesmo. E eu em live, né, ao vivo. E como eu não tinha muita prática, assim, de fazer live, nada, eu não reparava que tava vindo uns comentários ali. E o Thiago acompanhando foi vendo que... E aí ele até intervi umas vezes. o Thiago excluía alguns comentários, porque vinha xingamentos, xingamento do Bolsonaro, xingamento do Lula. E a live não tinha nada a ver com aquilo. E aí viram... Então eu pedia, olha, gente, eu sei que todo mundo tem aqui sua opinião, mas não vamos entrar nesse assunto, vamos nos ater aqui ao direito. Vamos comentar aqui o direito e por aí vai. Então... De fato, você ficar se posicionando... Eu não acho saudável você se posicionar contra ou a favor de um determinado político. Mas nós, como trabalhamos com direitos sociais, inevitavelmente a gente vai falar sobre a política, por exemplo, auxílio reclusão. Entendeu? Essas coisas que são... Você ouve o pessoal criticando, você tem que explicar, não é isso. Exatamente. Pô, direito do bandido. Calma aí. Sabe? Exato. Então eu acho que a gente pode explicar os direitos sociais, talvez nos posicionarmos com relação a ideias, mas procurar preservar com relação às pessoas, ao indivíduo. Mas é uma questão que eu não acho fácil, porque por outro lado, sim, será que a gente não tem uma certa responsabilidade social? Eu não sei responder isso e... Por isso que é legal colocar historicamente, olha, essa mudança, essa alteração da pensão por morte, que ela deixou de ser vitalícia, já foi no governo da Dilma e do Temer. Olha, mas agora deu uma pioradinha, porque são 60% do valor e tudo mais. Porque daí você já desarma também a pessoa que está do lado de lá e que já tem um posicionamento, às vezes, muito firme. E eu vejo o seguinte, Ale, eu concordo com você, o advogado tem que ter o papel dele, mas João... Eu sou mais meu escritório eu sou mais meu CNPJ do que meu CPF. Então eu prezo mais pela empresa. Entre eu manifestar a minha posição, que eu sei que eu não vou mudar o Brasil com ela, ou eu preservar meu escritório, eu preservo meu escritório. E vai muito se você querer comprar dividida, né? Eu, como faço atendimento, voltando aqui a parte do atendimento, se eu for ficar me posicionando politicamente, vou comprar uma dividida que vai atrapalhar toda a minha parte de atendimento. Mas completamente. Então, nunca fui radical. Que não vai querer nem ser atendido por você, vai pedir para outro advogado, talvez, ou vai procurar porque ele vai falar não. Ainda mais os extremistas que tem, esses caras que não... O Thiago já passou por uma situação. Conta essa situação, Thiago. E foi cliente que ganhamos ainda. A gente ganhou um processo de uma pensão por morte que deu um valor de atrasados de mais de quase 250 mil reais. E aí eu fui ligar para a cliente para dizer que o precatório dela estava sendo cadastrado. E aí ela virou e falou assim, você é um comunista, porque você estava naquele país, você é não sei o que lá. O TI foi para Cuba. Porque eu fui viajar para Cuba. O TI que conheceu o INSS de microfone. Porque o Ti estava em Cuba, foi fazer uma viagem, pra ir na praia em Cuba, foi no INSS em Cuba para conhecer. E ela não queria ouvir eu falar que ela ganhou o processo, ela só quis me agredir. E aí eu falei, mas senhora tal, a senhora não mas tá olha, eu já passei por isso de coxinha ou mortadela. Aí você sai pela tangente, prefiro brigadeiro. Pronto, Eu já tive um caso de uma cliente que queria saber sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela foi bem na pandemia, ela falou, mas qual que é o seu posicionamento sobre as medidas sanitárias, né, da pandemia? Você é a favor, você é contra? Ela queria saber minha opinião sobre um tema específico
que não tinha relação com o direito previdenciário. Aí eu falei, dei meu posicionamento assim, não criticando um, criticando o outro, mas o que eu achava mais ou menos, não entrou em contato. Às vezes pode ser um pouco ruim da pessoa não virar seu cliente, mas também, por um lado, pode ser uma coisa boa, né? Um livramento. Eu fui fazer um curso de tiro. Mas para fazer o curso de tiro, eu não quero comprar arma, não quero nada. Eu queria fazer pelo esporte, pelo hobby. Pô, a hora que eu vi era Bolsominion. Como assim? Não tem nada a ver. No dia 7 de setembro, eu vesti a camiseta do Brasil. Do Brasil, sem lado nenhum. Realmente sem lado nenhum. Não é um... Nossa senhora, ontem mesmo você ouviu falar da minha camiseta no Brasil no 7 de setembro. Porque as pessoas estão vendo total e elas estão criando, é briga de torcida, é briga de torcida. A minha filha, ela gosta do Lucas Neto. O Lucas Neto tem a Gia Aventureira. Lucas Neto ou Felipe Neto, é o mais novo. Tem a Gia Aventureira, que é uma personagem, que ela tem uma camiseta vermelha, um boné vermelho e uma estrela. A Elis veste aquilo, o povo fala em tom de brincadeira porque é uma criança, mas falam, você já doutrinando, como assim? Eu acho muito triste, né? A gente não poder nem usar uma camiseta do Brasil, senão você é de um lado, você é do outro, isso... Do meu lado é o país. Mas esse gancho foi puxado do quê? A gente tá falando de marketing aqui hoje. Eu tento nos escritórios, até conversando com o pessoal, não exponham posição política, gente, porque... a gente passa a não vender. Isso aqui é um comércio. A dica maior que ficou aqui é de equilíbrio. Se você não quer comprar dividida, se você quer trabalhar saudável, tome cuidado com suas redes sociais. Sim. Em tudo, né? E agora pensando, aproveitando isso que você falou, tome cuidado com suas redes sociais em tudo. O advogado, ele tem que ter uma postura. Na parte política. Sabe? Em tudo. Tem uma postura na sua rede social. O advogado, ele é respeitado, é uma profissão nobre. Então, não condiz. Você pode falar que está fora do seu horário de expediente, mas não condiz um vídeo de algo muito, sei lá, bebedeira. Não condiz com a profissão. O cliente vai estar observando aquilo ali. Um pequeno detalhe. Você está procurando um cirurgião. Você vai procurar aquele cara que você viu o fim de semana inteiro, o cara bêbado, postando vídeo. Não, você não vai. Você não vai. Não, gente, tudo na segunda, na sexta-feira você passa mal. Gente, todos têm horário, a Lê tem a Strazi tem o horário dela hoje já, para ela ver a família, que ela ainda volta para o Canadá esse mês. Vou puxar um último assunto com vocês. Depois uma pergunta. Pandemia acelerou a nossa busca pelo marketing digital? O que vocês acham? Eu acredito que sim, que até mesmo o advogado que não tinha um posicionamento, ele pode ter ficado um pouco assim para trás, porque como é que ele ia fazer essa divulgação, né? Às vezes não poderia, não tinha um atendimento presencial, né? E eu acho que o advogado que já está posicionado no marketing digital, ou ele já conhece mecanismos de, por exemplo, o Google Meet, o Teams, já tem uma certa gestão quanto a esse ponto, né, de atendimento, de marketing. Acho que teve um pouco disso, né? Ela que acelerou. Acelerada. Também penso a mesma coisa, acelerou bastante. E o mais interessante assim, na pandemia é que nós, advogados, descobrimos que dá para trabalhar de forma bem tranquila, né? No começo foi assustador, no meu caso, atendimento também. Graças a Deus tenho fila no escritório. Como que você vai fazer com atendimento? Cadê o povo? Como que você chama? Você dá um nome? Plantação de segurado. É a plantação de segurado. A minha plantação de segurado. Olha que ótimo, hein? E daí, Forma o que eu ia fila. fazer com a minha plantação? Cadê minha filhinha? Cadê o meu público? Eu sou apaixonada por eles. Mas de repente você vê que você pode ligar, que você pode só atender mesmo. Então isso, agora a gente falando dessa nova onda, é um pouco assustador ou não, mas dá para trabalhar, dá para produzir e a gente já está experiente nesse aspecto, né? No teu escritório só você atende, Antônio? Sozinha. Sou uma pessoa sozinha. Bom, com certeza a pandemia adiantou muita coisa que já ia acontecer naturalmente, não só no marketing digital, mas a questão de audiências virtuais, o processo digital bem mais, acelerou bem, foi muito mais rápido do que... Eu acho que adiantou, 10 anos em a evolução. E eu só queria contar aqui, o pessoal que está vendo, em breve meu e-book de marketing jurídico digital vai sair. Aguardem. Dá pra colocar o link? Já tem o link? Não, ainda não. Eu já terminei de escrever, agora a gente precisa fazer design, todas essas coisas. Então vai demorar um pouquinho ainda.
Legal. Vou começar minha última pergunta, que eles têm me chamado de Marília Gabriela. Daí, se vocês tiverem alguma, vou começar pra... Não, deixa a última de todas, Mas eu acho que a gente vai encerrar já, viu? Ah, já. Já. Com uma palavra, por que Antunes deu certo na advocacia? Pela simplicidade. Gostei, hein? Porque quando você... geralmente, a procura, a nossa busca, não é do grande empresário. É o coitadinho. É aquela pessoa que não tem acesso. E quando você consegue levar para ele essa informação, quando você consegue passar para ele o que ele precisa ouvir, ele é todo seu. E todo seu no sentido de ele, o irmão. Eu tenho clientes que eu aposentei por 7 irmãos. Principalmente quando a gente fala de rural. Não tem marketing melhor do que um cliente satisfeito. Isso. Então, você conseguir chegar até o seu cliente, você conseguir ter esse discernimento, essa simplicidade, eu acho que isso é fundamental. Eu não preciso falar em latim, eu não preciso mostrar nada disso. Às vezes eu até me critico, porque eu vou trabalhar, falo, nossa, se a OAB me vê desse jeito, né? Eu acho que eu vou tomar uma invertida. Mas enfim, eu procuro estar com o meu cliente do primeiro ao último degrau. Então isso é muito importante. A simplicidade da comunicação compactou com você assim... Gênero, número e grau. Eu falo assim, de uma forma muito simples com todos os meus clientes, desde sempre. E isso aproxima, né? Com certeza. Quer fazer a minha mesma pergunta, Marília Gabriela, pro Ian? Bom, pro Ian? Vamos lá. Ian por Ian. Em uma única palavra, por que o Ian deu certo? Bom, eu acho, também sigo um pouco a linha da Lê Antunes. Eu acho que isso é a persistência e acreditar. Eu acho que quando você tem a persistência em estudos, em buscar sempre o melhor e acreditar, por exemplo, no caso do seu cliente, eu acho que é o primeiro passo para que dê tudo certo. Às vezes você pega um caso muito complexo e se você não acreditar, quem que vai acreditar no caso dele? Só complementando, primeiro o cliente precisa convencer a gente, né? Sim. Para depois a gente pegar o caso. Você teve tempo para pensar nessa minha pergunta. Não, eu tenho uma resposta aqui. Por que a Lei Strauss deu certo? Eu acredito que posso resumir na palavra empatia. Porque tanto na questão da simplicidade, assim, para falar tanto com o cliente, quanto depois com os advogados, eu conseguia perceber nos colegas qual que era a dificuldade, por exemplo, nos cálculos e como eu poderia ensinar de uma forma diferente. Eu acho que foi muito importante na minha jornada, e é muito importante, né? Você conseguir comunicar com a pessoa de uma forma... acho que é isso. Engraçado, né? Gostei desse lado do seu Gabriela. Porque, de todos que eu presenciei, todos falaram exatamente a palavra que eu enxerguei naquela pessoa. Vocês 3 aqui mesmo falaram, a Antunes aqui agora falou da parte da simplicidade, é a sua cara mesmo, assim. Eu praticamente estou te conhecendo assim hoje, porque é só rede social e muito rápido, assim, que eu não frequento tanto. E a Lê de empatia, é muito legal, porque a Lê é muito assim mesmo, ela quer ajudar o tempo todo. A gente estava almoçando hoje, ela queria explicar por que a comida tal não podia comer. E ela é didática. Exatamente, ela tem uma facilidade que a gente entende tudo que ela fala. Então, a empatia tem tudo a ver com você. Obrigada. Eu tô estudando as pessoas que sentam aqui, eu faço essa pergunta para ver se eu encontro um padrão nas pessoas que andaram bem. E a gente vai seguindo um padrão, aprendendo essa única palavra. Você vê que ninguém foge de um padrão. Gente, muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Alguém quer falar alguma última pergunta? Só queria agradecer a vocês. Valeu, gente. Espero voltar. Muito especial. Espero voltar. Esperamos também que você volte logo. Volte logo. Gente, obrigado. Valeu, Obrigado, Gil. gente. Tchau, tchau.